Santos acaba de ganhar do Noroeste na Vila Belmiro por 3-0 e praticamente sacramenta a sua participação aí nas quartas de final do Campeonato Paulista. Por que praticamente? Porque faltam alguns detalhes que já estão sendo bem encaminhados, né? Grande Belo Clube que foi lá e fez um gol no finalzinho do jogo empatando com o Guarani, né, que possibilitou ali que o Santos pudesse ter mais tranquilidade para na hora de pensar em liderança, mas não tem nada salvo ainda. Português e Bragantino ainda jogam amanhã, mas acredito que está tudo encaminhado para que o Peixão faça aí a sua participação nas quartas de final e como líder, que a gente sabe que dá ali uma vantagem de resolver o jogo em casa, pelo menos nas quartas, né? Se o Santos realmente se classificar e se der a lógica e os primeiros lugares de cada grupo ganharem os seus jogos nas quartas de final, o Santos fica sendo o time com a pior campanha dentre os quatro, né, ali na semifinal, e aí sempre vai jogar fora de casa, né? Semifinal joga fora de casa e se for para final vai jogar o último jogo fora de casa também. E a gente sabe que o fator casa é algo importante, mas antes da gente aprofundar em qualquer discussão aqui, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, um comentário falando o que é que você achou do jogo, o que é que você tá achando do Peixão. Fechou? Cara, então, que nem eu tava falando, o que me incomoda nessa questão da classificação do Santos é só esse fator de não poder decidir os seus jogos em casa. Né? A gente sabe que decidir os jogos em casa é importante, não é determinante, mas é importante pra caramba. E a torcida é algo que muda quando você tá jogando em casa, o clima muda. Mas é algo que o Santos vai ter que lidar. Inclusive, é algo que me deixa muito curiosa. Como é que o Santos vai jogar fora de casa? Por quê? Porque nós estamos aí com 2 vitórias seguidas, essa foi a segunda vitória, e o Santos vai jogar agora na última rodada aqui em Limeira, né? Contra a Inter de Limeira. É um jogo que, inclusive, eu não levaria o Neymar, muito por conta de gramado, uma discussão que está aí desde o começo da semana, mas enfim. Quero saber como é que o Santos vai jogar, como é que o Caixinha vai montar esse time para jogar esse jogo fora de casa. Por mais que a Inter não seja aquele time com aquele perigo, se eu não me engano, eles estão brigando até ali na parte de baixo da tabela para não rebaixar e tudo mais. Só que vai ser um jogo fora de casa. E a gente sabe que essa formação que o Caixinha encontrou foi uma formação que ele está usando para os jogos em casa e para jogar contra times mais frágeis do campeonato, né? Então a gente jogou com a Água Santa, jogou com o Noroeste hoje, a gente sabe que são times que estão ali brigando para não rebaixar mesmo, assim. O Noroeste, se eu não me engano, com o final do jogo de hoje, ele ficou na penúltima posição do campeonato, né? Então é realmente preocupante para eles lá. E aí por isso o Caixinha ele montou um time completamente ofensivo, com um volante só de origem, beleza que o Gabriel Bom Tempo ele ajuda bastante ali também, mas ele não é volante, ele é meio, né? Então, o Caixinha, ele montou um time muito ofensivo para esses 2 jogos. Morro de curiosidade para saber como é que o Caixinha vai montar o time para jogar contra a Inter. Eu confesso que eu gostei muito do esquema que ele tinha usado contra o Corinthians, lá em Itaquera. Inclusive, esse jogo, 2 jogos que estão engasgados aqui para mim. Tá? O jogo contra o Palmeiras, que a gente perdeu de virada 2-1 na Vila Belmiro, porque aquele jogo a gente perdeu por preguiça, a gente perdeu por falta de disposição, por falta de perna, não foi por falta de técnica e não foi porque o time dos caras era melhor. Naquele momento, o Santos poderia sim ter ganhado do Palmeiras, mas não ganhou por conta desses motivos que eu citei aqui. Faltou perna, faltou disposição, e aí eles cresceram no jogo e, consequentemente, arrumaram lá a virada, né? E outro jogo que tá engasgado para mim é o jogo contra o Corinthians, porque para mim foi um jogo que foi resolvido na individualidade de 2 bagres que a gente cansou de reclamar, que é o Léo Godoy e o Basso. Né? O Basso ele falha nos gols, o Léo Godoy é uma avenida que, pelo amor de Deus, que cara terrível. E para mim, o jogo em Itaquera teria sido um jogo muito... Não vou dizer que a gente teria ganhado aquele jogo, mas a gente não teria perdido do jeito que perdeu. Com 2 gols rápidos daquele jeito no começo do primeiro tempo, até porque quem se lembra do jogo sabe que o Santos começou muito bem aquele jogo. O Corinthians não via a cor da bola ali nos primeiros 10 minutos, e aí em erros individuais, em roubadas de bola, eles foram lá e conseguiram fazer 2 gols rápido e mataram o jogo. Vieram para o segundo tempo tranquilo, né? Então, são 2 jogos que para mim estão engasgados e que, se domingo agora, contra a Inter de Limeira, o Caixinha for jogar com uma formação parecida com a formação que entrou em campo contra o Corinthians, eu acredito que é um time que pode dar bom. Mas a formação contra o Corinthians foi uma formação de 3 zagueiros. Eu não sei se 3 zagueiros é necessário jogar contra o Inter de Limeira.
né? Eu preferiria manter a zaga como ela tá, então Sherman, Gil, Zé Ivaldo e o Escobar. Por quê? Porque eu acho que zaga é algo que a gente precisa ter sequência. A gente não tem uma zaga com uma sequência muito grande nessa temporada, até porque esse foi o 11º jogo da temporada e a gente pode falar que viu aí jogar umas 4, 5 duplas de zaga diferentes ao longo desses jogos. Dificilmente dois zagueiros tiveram sequência juntos, né? Esse, por exemplo, foi o segundo jogo de Zé Ivaldo e Gil juntos, que tem funcionado muito bem. O problema de bola aérea, coincidentemente, parou, né? Depois que o Gil voltou a ser titular e que o Zé Ivaldo, que também não é aquele craque, mas é um zagueiro bom e útil, depois que eles começaram a ter sequência juntos, né? O Luan Pérez entrou no segundo tempo, eu acho que vai ser necessário essa troca, né, quase que obrigatória de zagueiro no segundo tempo, porque o Gil a gente sabe que tem 37 anos, tem toda a questão de intensidade que o Caixinha pede e tudo mais, mas definitivamente ele não é um cara para ser descartado e muito menos para ser reserva. Para mim, Gil titular absoluto, e aí no segundo tempo, se ele estiver cansado, tire e bota o Luan Pérez, que também, convenhamos, não vinha de uma excelente fase para justificar uma titularidade inquestionável, né? Então, para mim, funciona bem assim, Zé Ivaldo e Gil, e no segundo tempo, se necessário, coloco o Luan Pérez para dar uma renovada no gás ali. Mas vamos falar do jogo de hoje? Vamos esperar aí que a semana passe e que a gente veja o que a Caixinha vai montar para o jogo de domingo. Eu espero que ele não leve o Neymar por conta do gramado, por conta do desgaste da viagem. Eu acho que não tem essa necessidade. E também porque o cara, a gente tem que lembrar que o Neymar ele ficou quase 2 anos parado, né? Foi 1 ano e meio, se eu não estiver enganado. Então ele ainda precisa de cautela. Eu acho que esse foi o 5º jogo seguido dele que ele joga bastante minutos, né? O primeiro jogo ele entrou e ele era esperado para jogar 20 minutos, ele jogou um tempo quase inteiro, ou um tempo inteiro, perdão pela minha memória, mas acho que ele jogou um tempo inteiro. Ele entrou tipo no intervalo e foi até o final do segundo tempo, e depois ele jogou bastante minutos, começando como titular e sendo tirado ali só no meio ou no final da segunda etapa. Então eu acho que o Neymar pode se dar o luxo, digamos assim, de ficar de boa nesse final de semana contra a Inter de Limeira. Até porque, vamos falar sobre Tassiano? Tassiano foi uma contratação que teve muita polêmica por conta dos valores, né? Os valores exorbitantes da venda do Tassiano. Até hoje eu ainda não tenho certeza se realmente foi pago tudo aquilo que a mídia estava noticiando, ou se eles, depois daquele burburinho, deram conta de abaixar um pouquinho, de renegociar alguma coisa, mas fato é que foi uma venda muito cara para um jogador que o Tassiano que me perdoe, mas ele não é o Neymar da vida, né? Ele é um jogador bom, que a gente não conhecia porque ele jogava no Bahia e que ninguém questionava a qualidade técnica do Tassiano, mas se questionava os valores que ele ia chegar. E cara, que jogador útil é o Tassiano. No último jogo ele jogou como falso 9, fez um golzinho porque estava no lugar certo, na hora certa, e hoje ele ficou na reserva, né? O Tiquinho voltou para titularidade, mas aí a gente tem um Tassiano que sai do banco e que é super participativo lá na frente. Não é um cara que se esconde da bola, é um cara que marca alto e é um cara que conseguiu fazer mais um gol. 2 jogos, 2 gols aí do Tassiano. E eu fico muito feliz de ver que o Santos aos poucos está tendo peças que saem do banco e que não são 6 por meia dúzia e que muito menos são aqueles jogadores que entram no time e o time piora. Muito pelo contrário, o Tassiano entra e ele dá uma renovada no gás ali do ataque, né? Então eu deixaria o Neymar descansar esse jogo contra a Limeira e botaria o Tassiano de titular, porque eles jogam ali na mesma faixa de campo e eu ainda não tiraria o bom tempo. Mas, como falei, não sei se o Caixinha vai ir com a mesma escalação, porque o bom tempo é meia. Ele tá jogando ali no meio campo, ocupando ali talvez o que seria a vaga de um segundo volante, mas ele é meia. Será que, para jogar fora de casa, o Caixinha pensa em sacar o bom tempo do time e colocar o Pituca, por exemplo? Bom, isso aí são coisas que só os treinos da semana, do resto da semana, né, vão nos dizer. Mas eu tô bem curiosa realmente para saber como é que o Caixinha vai montar esse time para jogar fora de casa e principalmente se tiver a ausência do Neymar. Quero saber como vai ser. Mas falando ainda sobre o jogo de hoje, o Tiquinho, eu acho que ele tá cada vez mais entrosado com o time, tá cada vez mais se encontrando no time mesmo, né?
Eu brinco que ele tem a cintura de cimento porque ele é meio duro, mas é um cara que pisa bastante fora da área, que se movimenta. A jogada, inclusive, do gol do Tassiano, do terceiro gol, é uma jogada que primeiro passa pelos pés dele, ele vai lá pra área, aí ele dá aquela assistência, né, meio desastrosa, que eu acho que ele quis dominar a bola, mas a bola veio muito alto, bateu no rosto dele, sobrou pro Tassiano fazer o gol. Enfim, o Tiquinho tem sido um cara que, se ele realmente se adaptar e se ele realmente encontrar o seu caminho no Santos, ele tem tudo para ser aquele centroavante que a gente sente falta há alguns anos. Aquele centroavante que realmente chama a responsa, que tocou nele é gol e que ele vai lá e resolve dentro da área, né? Faz alguns anos, inclusive, que o Santos tem a carência de um cara com esse peso. A gente pode citar que depois do Pastor Oliveira a gente teve o Gabriel Barbosa, é verdade, a gente teve o Caio Jorge, é verdade, e por último aí, de relevante, teve o Marcos Leonardo, é verdade, mas é que nenhum deles foi do nível que o Ricardo Oliveira foi de impacto para nós enquanto centroavante, sabe? Então o Santos, ele tem mesmo um pouco dessa carência de, porra, um centroavante que lembra um pouco aquele futebol raiz e que vai lá e resolve, que é o cara do gol e tudo mais. E talvez o Tiquinho possa vir a ser esse cara, né? Ainda não tô cravando nada, ele pode muito bem voltar a jogar mal, ou então... Por que eu digo voltar a jogar mal? Porque ele teve uma fase ruim no Botafogo, que foi justamente quando ele perdeu a titularidade para o Igor Jesus, né? Mas, enfim, acredito que o Tiquinho, se continuar do jeito que tá, ele vai se encontrar no Santos e ele tende a nos dar muitas alegrias. E vamos falar do Soteldo? O Soteldo tá se achando dentro de campo demais, mais um jogo bom, mais um jogo cheio de participação dele. O Soteldo, ele pode não ser aquele ponta, aquele atacante que faz gol, mas ele é um cara que rabisca, que bagunça demais a defesa adversária e que abre espaço para que outros jogadores consigam ir lá e arrematar no gol e fazer jogadas mais contundentes e com finalizações, né? Então, para mim, pô, eu sou suspeita a falar, eu sempre gostei do Soteldo. Nos momentos de crise, nos momentos que, por exemplo, ele foi pro Grêmio e tal, eu confesso que isso dá uma diminuída no carinho que você sente pelo cara, mas eu não escondo de ninguém que eu gosto bastante do futebol dele e que é muito bom ver ele jogando bem, ver ele participando do jogo assim, porque um dos receios que eu tinha era que, pô, com a chegada do Neymar, o Soteldo vai ser sacado do time titular, né? O que seria, na minha opinião, um pecado, porque ele é um puta de um jogador para ser utilizado o máximo que você puder ter ele em campo, não só para um segundo tempo, né? Vamos falar de Neymar? Cara, foi um jogo onde o Neymar, eu percebo que ele começou ali meio irritado. Teve aquele lance de uma falta que deram no Tiquinho por trás e ele foi super nervoso pra cima do juiz, cobrar cartão e tudo mais. E foi onde ele levou o primeiro amarelo dele depois que ele voltou. Inclusive, acho que demorou, porque quem conhece o Neymar há uma cota sabe que ele é meio esquentadinho, né? Então, inclusive, foi o primeiro cartão dele em 5 jogos. E aí eu sinto que depois do cartão ele ficou meio assim, ele ainda deu uma bicudinha aqui, outra ali, uma faltinha aqui, outra ali, que ele cometeu nos adversários, o que também não é uma coisa muito comum da gente ver, porque ele é o cara que geralmente sofre a falta e não que faz a falta. Mas enfim, eu percebo que depois desse cartão ele ficou meio na dele e aí aos poucos ele foi tentando se soltar no jogo de novo. Acho que ele ficou com receio de ter sido expulso, já que o cartão que ele tomou foi ali um pouco antes da metade do primeiro tempo. Então foi relativamente cedo aquele momento que ele tomou cartão ali. Mas o Neymar, ele pode não participar do jogo diretamente, com gols e assistências. Só que você ter um cara como ele em campo, você chama a atenção do adversário. Quando você chama o adversário para cima dele, você abre espaço para que outros jogadores consigam ali fazer as jogadas, chutar no gol e tudo mais. E é isso que eu acho que acontece. Mesmo que o Neymar ele possa não ter tido ali uma noite brilhante, que nossa senhora, o Neymar fez gol, o Neymar fez assistência, o Neymar fez jogada de efeito, fez isso, fez aquilo, cara, só do homem estar em campo ele já chama a atenção dos outros jogadores ali, entendeu? Então, enfim, acho que foi um jogo da hora dele também. Enfim, falei do Neymar, falei do Soteldo, falei do Tiquinho, vamos falar do Guilherme também, que não vinha fazendo uma boa partida, mas que é o homem, não tem jeito, quando ele tá iluminado ele faz gol. Fez aí o seu 10º gol no ano, 10º gol no campeonato, é o artilheiro do Campeonato Paulista, é o artilheiro do Santos. Eu acho que o Guilherme ele ainda vai se entender ainda mais, tanto com o Neymar quanto com o Tiquinho, né? A gente tem que lembrar que esse foi o 5º jogo que o Neymar participou e é o 5º jogo que você tem, né, essa mudança de postura, essa mudança de ares do Santos. Então é natural que os jogadores ainda não estejam 100% entrosados, mas você, do meio para frente, pelo menos, você já consegue ver um time.
Você já consegue ver um time que hoje, por exemplo, foi um time do abafo, um time que estava ali em cima, querendo fazer acontecer, querendo fazer o primeiro gol logo. Inclusive, quando saiu o primeiro gol, no finalzinho do primeiro tempo, eu falei, pô, aleluia. Esse gol tava tão maduro que tava quase caindo do pé, moleque. Entendeu? Então, assim, acho que o gol serviu para dar confiança pro Guilherme, porque ele não vinha fazendo um bom jogo, mas é o Guilherme, né? Então a bola sobrou para ele guardou, é o artilheiro do campeonato e a gente não tem muito a se falar do homem. Como o Noroeste, ele não foi um time que atacou muito, que foi muito agressivo e inclusive acho que o Gabriel Brazão hoje matou a pau porque ele assistiu o jogo de dentro de campo, ele e os zagueiros. Então assim, eu não tenho muito o que falar da zaga não. Como eu disse anteriormente, eu acho que é uma zaga que deve ser repetida, acho que deve ser a zaga titular. E os laterais também, obviamente, porra, não tem como cogitar tirar o Sherman do time. O Sherman hoje jogou melhor do que no jogo passado. Ainda tá longe do prime dele, né? Que a gente viu ele jogar, mas é um moleque que eu acho que precisa de sequência para ganhar confiança e para readquirir aquela qualidade que a gente sabe que ele tem. Então não tem como cogitar Léo Godoy na direita. E o Escobar, para mim, titular absoluto, principalmente depois que o Souza machucou, infelizmente. Acho sim que deve dar minutagens para os meninos, como o Matheus Xavier. Não, o Matheus Xavier é o. Acho sim que tem que dar sequência para os meninos, como o Kevson, por exemplo, mas não é algo porra, tem que ficar ali revezando com o Escobar e tal. Não, o Escobar, para mim, titular absoluto, tá jogando demais. E teve um vídeo aí, alguns vídeos atrás, que eu reclamei do Pedro Caixinha, mas esse eu vou elogiá-lo, né? O segundo jogo com a repetindo a escalação. E eu acho que ele demorou, mas ele fez as mudanças que eram necessárias, porque se ele não tivesse feito, se ele tivesse morrido com Basso e Godoy abraçados, ele teria perdido o cargo dele, né? Então que bom que ele enxergou, que bom que ele fez essas mudanças e que bom que o Santos agora está jogando bem. Tudo bem que eu acho que não é motivo para empolgação, porque foram contra dois times que estão ali na parte de baixo da tabela, mas eu acho que é algo sensacional esse padrão de jogo que o Pedro Caixinha está começando a encontrar para o Santos, essa coisa de vir jogadores do banco e estarem participando bem, fazendo gols, como foi o exemplo do Tassiano hoje. Acho que aos poucos estamos tendo aí um time sendo formado, um time com cara de time competitivo mesmo, que não está ali simplesmente para cumprir tabela ou para fazer o torcedor passar raiva, e sim um time que você pode começar a esperar coisas boas dele. Só espero que para a composição do elenco e ao longo do ano chegue aí também um lateral direito e mais um zagueiro de respeito, porque a gente sabe que, de novo, com Léo Godoy e Basso não dá. Show? O que você pensa sobre o assunto? Deixa um comentário falando aí o que você achou do jogo de hoje e eu te vejo no próximo jogo. Beijo!